Trago-lhes um assunto intitulado Por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Em São Mateus 28:19, Jesus deu a ordem do Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. São Mateus 28:19. Porém, ficou ali até o dia no Pentecoste, quando eles buscavam o Espírito Santo, e a casa foi cheia do Espírito Santo. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, onde a Bíblia ela ensina que ali que eles esperavam pela descida do Espírito Santo, e isso ocorreu confirmando aquilo que Jesus falou em São João capítulo 14, dizendo que ele rogaria o Pai e o Pai enviaria o Consolador, e eles seriam cheios do Espírito Santo. Isso Deus confirmou naquele dia do Pentecoste. Eles foram cheios do Espírito Santo, a casa encheu, a Bíblia diz, e eles foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 2 de Atos, cumpriu o seu dia do Pentecoste, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que eu estava sentado ali. Foram cheios do Espírito Santo. Ou línguas repartidas de fogo, como de fogo, e os quais pousaram sobre cada um deles. Foram cheios do Espírito Santo. Estavam cheios do Espírito Santo e eles estavam unânimes, perguntando um para com o outro e indagando um ao outro. E então eles perguntavam que poderiam fazer então. E Pedro se levantou então e deu uma palavra. E ele ficou muito contente com aquilo. Ele viu vindicando ali o plano de Deus, o projeto de Deus na vida deles. O versículo 27 diz assim: pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, isso é maravilhoso. É maravilhoso quando ver que Jesus, então, não ficou só naquelas conversas, mas ele ressuscitou e não viu a corrupção e cumpriu na vida daqueles que crêem. E hoje ele cumpre ainda, manifesta na vida desses que o crêem nele. Então é maravilhoso. A Bíblia registra sobre as primeiras conversões, através do consentimento, através da revelação, na verdade. Você deve ser revelado para conseguir compreender a Escritura como ela é. No capítulo 2, versículo 37, registra as primeiras conversões. Na Bíblia registra. Não é a história de um homem, conversa furada, mas registro bíblico nós temos sobre o batismo. E menciona as primeiras conversões. Presta atenção. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Estão perguntando para Pedro e para os demais apóstolos.
Vamos fazer. Estavam cheios do Espírito Santo, revestidos do Espírito Santo. Então a pergunta é, esse batismo é um batismo de Pedro ou é um batismo do Espírito Santo, revelado pelo Espírito Santo? Foi ordem de Pedro ou ordem do próprio Jesus Cristo através do Espírito Santo? Cremos que foi através do Espírito Santo que Pedro fez isso, porém Deus precisa de um homem para que ele possa usar. E Deus trabalha através de um homem. E através deste homem ele faz a sua obra. No capítulo 38, do versículo 2 de Atos, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa a vós diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão de longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Graças a Deus, né? Então nós cremos que aquilo não foi só para eles no dia lá do Pentecoste, mas isso também condiz com todo aquele que nele crê, né? Com todo aquele que nele crê. E não diz só o respeito deles lá. Não é só o respeito daqueles que estão reunidos dentro do cenáculo. Ele chega a dizer que isso condiz a tantos quantias, quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Não somente a vós, mas aos vossos filhos. E a todos os que estão de longe, que estão longe, não só os que estão de perto, né? Do mundo inteiro, então, alcançando. E nós cremos que quando a pessoa aceita esse batismo, aceita essa verdade, acontece a vindicação da Escritura de Malaquias 4, 5 e 6, que antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus enviaria o profeta Elias para lhes acertar as coisas, para converter o coração dos filhos aos pais, porque as pessoas estão esquecidos da verdade. A religião, a igreja, a denominação, o império do homem, ele fez as pessoas, está fazendo as pessoas esquecer da verdade. Então a verdade é uma só. Deus trabalha através da sua palavra. E a sua palavra diz, é um só batismo, um só Espírito, um só Senhor. E Jesus, ele é o real e verdadeiro Deus em nossas vidas. E quando nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos fazer alguma coisa em nome de Jesus. Se fizermos algumas coisas em nome de Jesus, então por que não batizar em nome de Jesus Cristo também, que é a verdade? Isso diz a respeito de nós. Isso condiz a respeito daqueles que crerem. O batismo através da revelação. Então não é só conversa furada, não é só de boca para fora, né? Então naquele dia, ali reunido, e mais de 3.000 almas receberam o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e foram batizados e foram cheios do Espírito Santo, não só cheios, mas também receberam o dom do Espírito Santo após o seu batismo. Quando você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você recebe remissão de pecado, porque só tem poder de remir pecado é o próprio Jesus. E quem dá o dom é o próprio Jesus, através do nosso arrependimento. Somos então batizados, remidos e recebemos o dom do Espírito Santo, que é uma segurança da verdadeira e real palavra. Que o Senhor acrescente suas bênçãos sobre as vossas vidas e que vós possa estar convicto dessa revelação. Não só de conversa para fora, de boca para fora, mas que possa o Espírito Santo esclarecer isso, através dessa revelação. Há quem diz que a razão pela qual Pedro lhes ordenou que fossem batizados em nome de Jesus é porque eram judeus.
E o batismo serviria para que a confessassem a Jesus Cristo. Veja, porém, a casa de Cornélio e os membros de sua família, aqui, novamente encontramos a Pedro ordenando que se batizassem em nome do Senhor. Atos 10, 47 e 48. Se Pedro tivesse errado no dia do Pentecostes, certamente haveria tido bastante tempo para corrigir antes que fosse na casa de Cornélio, não é verdade? Estaria Pedro errado no dia do Pentecoste? Não. Até porque aquilo não era uma equivocação, aquilo era o Espírito Santo de Deus ali. A casa estava cheia. Quando eles ficaram comovidos, eles disseram a Pedro e ao resto dos apóstolos. Em Atos 2,37, isso inclui a Mateus, quem escreveu o livro de São Mateus 28, 19. Também em Atos 2,14, que vemos Pedro levantando-se com os 11. Mateus estava lá. Porém, não encontramos palavra de correção da parte dele. Por quê? Jesus disse em João 17, versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus. E tu nos deste. Graças a Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2, versículo 20. Em lugar nenhum encontramos que eles batizaram repetindo as palavras em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pelo contrário, eles apenas batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles cumpriram a ordem do Senhor em Mateus 28, 19, pois ali Jesus não indicou aos apóstolos que usassem essas palavras como uma fórmula. Ele ordenou o batismo usando o nome. Graças a Deus por isso. Veja, Felipe foi em Samaria e pregou-lhes Cristo. Este povo não era judeu, mas era samaritano. Eles prestaram atenção à mensagem que ele o entregou, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus. Enviaram-lhes Pedro e João, os quais, descendo para lá, oravam para o que recebesse o Espírito Santo. Portanto, não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas só havia sido batizado em nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo 8, versículo 15 e 17. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo por essas verdades. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que possamos a cada dia nos esforçar, então, para ser abençoados através das verdades do Senhor. Que Ele possa acrescentar suas bênçãos sobre o nosso pensamento, né, irmãos? Possamos, a cada momento, entender.